Lucas capítulo de número 10. Nós tivemos uma experiência muito boa agora no Rio Grande do Sul. Uma horrível por causa do frio, que eu fazia muito tempo que eu não pegava um frio como esse. Eu cheguei a pegar 10 da noite 0 grau em Cascavel e na madrugada -2. E gelo. Obrigado, Luciano. E um outro dia estava 6 graus, aí bateu aquele vento conhecido no Rio Grande do Sul. Meu Deus. Eu tenho uma foto que, se eu mostrar para vocês a foto, vocês vão pensar que é qualquer outra pessoa, menos eu. Tanto de coisa que eu estava enrolada, e o vento parece que eles vai entrando por baixo, cada furinho Meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Mas foi muito bom a experiência, muito boa na escola. O ano que vem, a escola de julho, que lá é muito mais de Deus, ela vai ser aqui em Campo Grande, muito mais paixão por Jesus em julho. Aqui, então vai ser a nossa terceiro intensivo, porque em janeiro ainda tem um intensivo no Rio Grande do Sul, e em julho vai ser o nosso terceiro, só que aqui não vai ser mais de Deus, aqui vai ser muito mais paixão por Jesus, amém? Então você já vai trabalhando aí para julho, você poder participar dessa escola. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão, e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-as sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Espírito Santo, eu te dou louvor pela tua presença nessa noite. Para onde iríamos nós? Para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tem as palavras de vida? E que essas palavras, ó Deus, a começar em mim, ela funcione como uma espada de 2 gumes, Senhor, separando primeiro a minha emoção, ó Deus, da razão, o espírito da alma, juntas e medulas, que ela possa funcionar em minha vida hoje como um martelo que esmiuça a pedra, Senhor. Eu preciso ser mudado pela tua palavra, Senhor. Eu preciso ser transformado pela tua palavra. E eu te peço nessa noite que essa presença, ó Deus, que está desde os primeiros momentos, ela permaneça neste ambiente, Senhor. E que as palavras que saírem da minha boca, ó Deus, tenha azeite e vinho, tenha unção e alegria, Senhor. Quero te louvar por cada homem e cada mulher que aqui está. Nesse momento nós atamos os ouvidos de Satanás e mandamos ele bem longe desse lugar, para que não impeça que nenhuma palavra caia à beira do caminho, mas que essa palavra, Deus, possa cair no canteiro perfeito que é o coração do homem, Senhor. Convém que eu diminua, Cristo, e que tu cresças, Senhor. Usa-nos, Senhor, para falar com a tua noiva nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse capítulo especificamente, eu gosto muito dele, e durante a viagem de retorno, eu comecei a preparar, pelo menos o meu espírito, para poder estar ministrando essa noite, porque nós sabemos que o pastor Sérgio já sabíamos que ele não estaria aqui. E eu comecei a preparar isso, e essa palavra foi desenvolvendo dentro de mim, trabalhando dentro de mim, e eu gostaria de compartilhar esse texto e destacar desse texto 7 personagens que fazem parte desse texto. Primeiro deles, os salteadores, que são os ladrões. O camarada que foi assaltado, roubado e deixado quase morto. O sacerdote, o levita, o samaritano, o jumento que levou, que é a cavalgadura, e o dono da hotelaria, o dono da hospedagem.
cada um dessas personagens, dentro desse texto, tem uma função específica. Porque no contexto aqui, Jesus está confrontando e sendo confrontado ao mesmo tempo por um homem que se dizia ser o doutor da lei, questionando ele a respeito de como ele poderia servir a Deus. Então Jesus dá algumas instruções, o cara fala, isso eu já faço. Aí Jesus fala, então você tem que servir o seu próximo. E aí ele pergunta enfaticamente para Jesus, quem é o meu próximo? Isso porque antes havia uma alegria muito grande no coração dos discípulos, bem no começo desse capítulo, é quando Jesus envia não mais os 12 apóstolos, mas o negócio já havia avolumado. Ele envia então os 70 discípulos para pregar o evangelho, e eles vão pregando, entrando nas casas, e ele fala que a casa que te receber bem, desça a vossa paz, a casa que te receber mal, bata o pó do seu sapato, a cidade da mesma forma. Aí ele fala de cidades que terão menos rigor, Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade, quando rejeita a palavra, quando rejeita a presença de Deus, ele fala muito sobre isso nesse texto. Aí cai nesse homem questionando. Então é um texto rico. E por que Jesus entra com essa história, falando de um homem que, descendo de Jerusalém para uma outra cidade, para Jericó, no meio do caminho, ele tem um encontro com salteadores, com roubadores, e esses homens lhe roubam, lhe batem e deixa ele meio morto, diz o texto. A palavra de Deus no capítulo 10, versículo 10 de João, ele fala desse salteador, que ele vem com 3 funções específicas. Ele fala que o ladrão veio matar, ele veio roubar, e ele veio destruir. Ele veio matar pessoas, ele veio matar sonhos, ele veio matar ideais, ele veio roubar a autoridade que foi dada para o homem no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Ele veio, roubou, nós a recuperamos em Jesus depois, mas ele veio também destruir. Então 3 funções avassaladoras tem esse ladrão: matar, roubar e destruir. No texto que nós lemos não está falando do diabo, é uma interpretação literal, é um homem, literalmente. Mas no capítulo 10 de João, a Bíblia fala de um outro ladrão, que é Satanás, que ele rouba todas as coisas que estão disponíveis para nós, os filhos de Deus, aqui na terra, por negligência, ou por trocar por lentilhas. Nós temos história na Bíblia de pessoas que trocaram autoridade, primogenitura, bênçãos, por coisa boba. Nós conhecemos a história de Jacó e de seu irmão, que o irmão foi caçar e voltou, ele era o primogênito, e quando Jacó desejou a primogenitura, e quando seu irmão chegou, morrendo de fome, querendo um guisado de lentilhas vermelho, o irmão fala: eu vou te dar se você me der a sua primogenitura. E a história os irmãos conhecem. Existe uma forma de nós pararmos Satanás no que diz respeito a roubar as coisas de nossa vida. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Diga comigo: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Com o diabo não se mede forças, com o diabo não se desafia o diabo não se faz graça, não tem conversa, não tem diálogo. Jesus nunca discutiu com o diabo até tentou conversar com ele algumas vezes, salvo no capítulo 4 de Mateus, quando ele é levado pelo Espírito para ser provado pelo diabo. Mas em todas as vezes que o diabo se manifestou, todas as vezes que o ladrão se apresentou para Jesus, Jesus nunca deu moral para ele. A Bíblia diz que Jesus atravessa o mar para ir para um lugar chamado Gadá. Ali havia um endemoniado, e o endemoniado queria conversar com ele, reconhece a autoridade, reconhece que ele era o Cristo, e fala: por que veio nos atormentar antes do tempo? Qual foi o procedimento de Jesus?
cala-te e sai. Com o diabo não se negocia, não se gasta tempo. Mas o que está acontecendo com a igreja nesses últimos dias é que ela quer disputar, ela quer medir forças. E nesses últimos dias, como no passado, e nós às vezes negligenciamos isso, a nossa resistência por permanecer em Deus, ela é muito mais importante do que a força de nós fazermos as coisas. Porque a Bíblia não diz para você lutar contra o diabo, não diz para você medir força, dar quebra de braço com ele, mas a Bíblia fala que eu e você, nós temos que resistir, porque se eu resistir, vai acontecer algo que todo crente, todo homem e toda mulher de Deus almeja: ver o diabo bem longe da nossa vida, da nossa casa e do nosso dia a dia. Resista o diabo e ele vai fugir de você. Resista o diabo e ele vai fugir de você. Mas nesse texto aqui, o homem então ele é surpreendido por um bando de ladrões. E quem já foi assaltado, quem já foi amordaçado, quem já foi vítima de uma situação como essa, sabe que a pessoa fica impotente, ela fica, sabe, de uma situação que ela não tem a menor condição de reação. A única reação que a pessoa tem é ficar em espírito: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu me lembro que há 25 anos atrás eu estava indo com as águas pela Canela, indo para a igreja em Belém, ia pregar numa quinta-feira, e eu estava louvando a Deus naquela noite, era de tarde para a noite, estava louvando a Deus, porque eu nunca havia sido assaltado na minha vida. Nunca havia sido assaltado. E eu havia ganhado um relógio, um cebolão, um Oriente, coisa mais linda do mundo. O vidro dele era um azul celeste, bonito. E eu estava louvando a Deus, porque lá quando chove, as valas da cidade elas sobem, e você, o único meio seu é barco, ou andar naquilo ali para você chegar até a igreja. E eu estava com a calça arregaçada nas mãos, até aqui, dobrada, e com o sapato na mão, e do nada sai de uma casinha de madeira, um camarada com uma chave de fenda desse tamanho, e todo enferrujado, e coloca na minha costela, e na linguagem de hoje ele fala: perdeu, playboy. É um assalto. Eu falei: o que esse cara vai levar? O meu sapato, estava furado o meu sapato. Estava furado. Ele falou: quero o seu relógio. Quando eu fui desabotoar o meu relógio, porque era a única coisa que eu tinha, ele pediu. Aí um camarada gritou do outro lado da rua, falou: esse não, esse é o meu pastor, pode deixar ele passar. E eu passei e não fui assaltado aquele dia. Mas quando eu estava chegando na igreja, eu comecei a tremer igual vara verde. Porque aí começa, essa chave entra na minha costela, ferrugem, uma série de coisas, e aquela coisa, você fica impotente, você fica vulnerável. E o que Satanás está fazendo nesses dias hoje, é roubando a nossa autoridade, e nos deixando vulneráveis, nos deixando todos trêmulos, todos com medo de enfrentar o dia a dia. Há muito tempo atrás eu orava: Senhor, eu quero ter uma experiência hoje, Senhor, eu quero chegar num lugar e quero orar por um enfermo, eu quero expulsar demônio, aquela coisa. E acontecia essas coisas, sabe? E eu tenho saudade um pouco desse tempo, de ver a manifestação, a glória de Deus se manifestando, curando e libertando pessoas. Mas nós temos percebido que nesses dias, Deus precisa chacoalhar a igreja dele nesses últimos dias, porque nós estamos sendo intimidados novamente por Satanás. Era muito comum alguém receber uma ligação: olha, eu estou enfermo aqui, e a pessoa falava: eu vou orar por você. Às vezes a pessoa pedia oração para, chama seu pastor, o irmão falava: não, eu vou orar por você. Hoje é o contrário: você pode orar por mim? Não, vou chamar o meu pastor para orar por você. Irmãos, nesses últimos dias nós precisamos ter resistência, mesmo que você esteja tremendo diante das suas adversidades e diante dos seus problemas. Porque a função dele é isso, é roubar a nossa convicção de que Deus está com a gente. E esse sentimento de impotência, ele tem que ser passageiro. Passou,
Vem novamente a autoridade de Deus sobre a tua vida, reconquiste novamente aquilo, siga em frente o teu caminho, porque aquela experiência, ela veio com permissão de Deus, para te fortalecer, para você resistir a uma outra maior que está vindo sobre a tua vida. Porque se você passou por essa, você teve vitória, pode saber de uma coisa, está vindo uma maior. Porque nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória. E eu não consigo imaginar uma pessoa ter uma vitória sem ter uma luta, uma conquista sem concorrer, sem fazer alguma coisa. E nesse caso aqui, esse homem ele ficou impotente, os caras vieram, roubaram ele, bateram nele. Eu não apanhei, mas eu conheço história de pessoas que são espancadas. O cara já está impotente, aí já leva uma coronhada, leva um tapa, sabe? A pessoa fica desesperada, a pessoa tem medo até de abrir a porta de casa depois, causa um monte de coisa dentro, de temores dentro da pessoa, por causa dessa intimidação. E esse salteador aqui, embora a interpretação literal não é isso, mas ele representa o diabo. E a pessoa que foi roubada nesse texto aqui, o segundo personagem, sou eu e você. Na realidade foi eu e você, porque hoje nós vamos nos encontrar no último personagem, que é a hospedaria, que nós vamos ver lá na frente. Mas esse cara que apanhou, que foi roubado, que foi deixado quase morto, fui eu e foi você um dia. A condição que Deus te trouxe, a condição que Jesus te trouxe para o aconchego da casa dele. E a Bíblia fala que nesse íntere, nesse momento em que o cara está morto, quase morto, sem nada, aparece primeiro um sacerdote, terceiro personagem desse episódio. E quando o personagem, o sacerdote que tinha a sua missão, qual que é a função de um sacerdote? Qual que é a função de um pastor? Qual que é a função de um homem que prega a palavra? É cuidar justamente do ferido, pegar o camarada, levantá-lo e fazer tudo o que tem que ser feito para que ele possa, pelo menos essa é a ideia de um evangelho que eu creio. Essa é a ideia de um evangelho que Jesus pregou. Então agora o sacerdote, o religioso, e nós somos algumas vezes picados por essa maldição da religiosidade, da gente orar em casa à noite e falar: Deus, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Deus me usa, Senhor, com poder, com autoridade. Quem não fez essa oração? Aí no dia seguinte, quando você sai para trabalhar ou para fazer alguma coisa, se apresenta diante de você uma pessoa precisando de você. Uma pessoa que está dentro com esse mesmo problema, ou quem sabe maior ou menor, e nós simplesmente pegamos o pior exemplo desse texto, que é o do sacerdote, deixamos ele de lado e nós oramos na noite anterior, lembrando que a pergunta do camarada que estava confrontando Jesus era: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Nós somos ensinados a buscar poder de Deus, para botar a mão nos enfermos, para fazer as pessoas cair, para chapar, para fazer aquele monte de coisa. E nós oramos: Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. E aí nós passamos às vezes na rua, o camarada bate no nosso vidro para pedir R$1 ou uma moedinha que tem no console ali, você não está precisando daquilo. Aí o camarada aperta o botãozinho, finge que não é com ele, o vidro sobe. Você sabe o que vai acontecer um dia no céu? Não estou falando para você dar esmola, não estou falando para você dar dinheiro para drogado, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Pelo menos eu tenho o hábito de carregar umas moedas, e a Manu, ela não está aqui hoje, eu posso falar. Ontem nós passamos aqui perto do shopping, aí tinha aquele camarada fazendo aquelas estripulias, não sei de onde aparece aquilo. O cara gospe fogo e faz aquele negócio, e eu estava com o vidro fechado. Ela falou: pai, você não vai abaixar o vidro hoje e dar uma moeda? Dá um dinheiro para ele, pai. E aí eu procurei rapidamente, eu não estava com o meu carro, estava com o carro da Tânia.
E eu não sei onde que estão as moedas da Tânia. Ah, tá. E eu não achei a moeda. E eu fiquei desesperado, porque a minha filha, ela vê eu fazer isso. E ela falou: você não vai dar uma moeda hoje, pai? Não vai dar uma moeda hoje? Então é uma prática que eu tenho feito, e Deus tem me abençoado por isso. Então às vezes, querido, você não fecha o vidro, por favor. Não custa nada você pegar 3, 4 reais, deixar ali de 25 centavos. Uma moeda que você... Porque de repente você está dando aquilo ali, sendo aprovado por Deus numa simples atitude daquela. Às vezes Deus coloca pequenas provas, você fala: Deus me usa, Senhor. Aí Deus coloca um camarada, tem um menino aqui que é São Paulino, ele é todo tortinho. Ele fica nesse sinaleiro aqui. Alguém já deve ter visto ele aqui. E quando eu estou, às vezes estou com 3, 4 carros, aí eu grito lá para trás, para ele bem longe: ô corintiano! E São Paulino chamado de corintiano, aí ele já vem todo, deixa que eu junto sozinho para o meu lado, que ele já sabe que ele vai receber uma moeda, porque eu coloquei no meu espírito, todas as vezes que eu ver aquele garoto, eu vou abençoá-lo, nem se for com 10 centavos, com 20 centavos, com 30 centavos, porque eu não quero ser um sacerdote religioso. Eu não quero chegar no céu um dia e ser confrontado por Deus, porque eu falei: Deus me use, e Deus falou: mas aí, ó, eu coloquei lá para você usar. Então esse homem, ele deixou o camarada, e a função do sacerdote ali era mover os seus obreiros, mover as pessoas e falar: vamos levar para o templo e vamos cuidar. Essa é a ideia do evangelho genuíno que Cristo pregou. Mas a Bíblia fala que no mesmo instante, no mesmo dia, o camarada estava lá quase morrendo, passou também um adorador, o levita. O levita era adorador e o que recolhia os dízimos. A bolsa do levita nunca estava vazia. A bolsa de um levita, principalmente nessa época, nunca estava vazia, porque quem recebia os dízimos e as ofertas lá atrás, qual era a tribo que tinha a responsabilidade e a autoridade para receber isso? Era quem? Os levitas. Aí passa o outro personagem, o levita, com a bolsa cheia de dinheiro, olha, faz descaso, deixa para lá e segue em frente. Quantas vezes pessoas passam perto de nós, precisando de coisa boba, coisa à toa. E tem um texto que diz, que fala assim: tive fome e me deste de comer, tive frio e me deste de vestir. Jesus às vezes se apresenta através daquela pessoa para você, dizendo: você não pediu para você ser usado por mim? Então me use agora, seja usado agora, abençoe essa criatura. Eu estava no seminário de teologia no ano de 1988, e a discussão da noite daquela matéria, a matéria era a visão panorâmica da Bíblia. Era um estudo minucioso que nós tínhamos de Gênesis a Apocalipse. E naquela noite um pastor foi convidado para dar uma palavra sobre aquele assunto. Um grande pregador. E o assunto que estava em pauta naquela noite era justamente o dinheiro para bêbado, era o dinheiro para pedinte na rua. E todo mundo tem aquela visão: meu dinheiro não, porque naquela época os pregadores de prosperidade diziam que os mendigos eram usados pelo diabo por tabela para tirar o nosso dinheiro. Eu já ouvi isso. E naquela noite nós estávamos sendo ministrados por aquele pastor. Então um dos alunos falou assim: pastor, o senhor dá dinheiro para bêbado? O senhor dá dinheiro para pedinte? Ele falou assim: eu dou esmolas, eu abençoo as pessoas. Aí levantou aquele burbúrio dentro da sala, que não existe coisa mais gostosa do que discutir a Bíblia dentro de uma sala com 40 alunos da Bíblia. Aí ele contou um testemunho, falou: vou contar um testemunho para vocês. Eu estava na mesma escola que vocês estão fazendo hoje, alguns anos atrás, em São Paulo, e nós fomos almoçar, e um bêbado bateu em mim e pediu um dinheiro, para comprar uma coxinha.
E quando esse bêbado pediu, eu arranquei um dinheiro, dei para ele, e os outros missionários que estavam comigo começaram a me criticar e me questionar, e disse para mim: você é louco, esse cara vai tomar cachaça com o seu dinheiro, esse cara vai... E quiseram brigar com ele. Ele falou: o meu não, eu sou um dizimista, e eu sou um ofertante ao Senhor, o meu dinheiro tem um fim. Ele pediu para comer uma coxinha, e ele vai comer uma coxinha, vamos segui-lo. E eles seguiram o bêbado. E o bêbado entrou num daqueles barzinhos de São Paulo, onde você toma o café naquele copo americano. E quem nunca tomou café, né? Pois ele pediu uma coxinha com o dinheiro que o pastor deu para ele. E ele se alimentou. Porque ele entendeu que o dinheiro dele é abençoado. E o dinheiro que ele investe vem com um propósito estabelecido por Deus. Então nós temos que ter o hábito de ajudar as pessoas. Querido, o diabo não vai tocar no seu dinheiro. O diabo não vai tocar nas suas coisas se você ajudar alguém. Amém? Porque quando você ajuda alguém, você quebranta aquela pessoa e você deixa aquela pessoa mais aberta para receber uma palavra de Deus. Amém? E aqui o levita falou: não vou nem olhar para ele. Aí aparece um outro personagem chamado de samaritano. Os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus, porque eles eram eles tinham filiação, uns eram descendentes de Isaac, os judeus, e os samaritanos eram descendentes, eram ismaelitas. Até hoje tem essa confusão, essa briga lá. E o samaritano, ali passando por aquele lugar, de repente vê o cara quase morto. E ele, comovido com a situação daquele homem, porque ele se colocou no lugar dele, então ele pega aquele homem, ele ata as suas feridas, ele derrama azeite nas suas feridas, e vinho nas suas feridas, porque era uma forma de limpar, de higienizar aquela ferida, para que ela pudesse então se recuperar. Esse samaritano aqui, ele representa o próprio Deus, o próprio Jesus. Os judeus, eles estavam esperando, e estão até hoje, uma vinda de Jesus glorificado, de um Jesus assim poderoso, um senhor da batalha, um guerreiro, porque Elias subiu na carruagem no carro de fogo, Enoque foi arrebatado, Moisés sumiu lá no monte, a história conta que ele morreu, mas ninguém achou o corpo dele. Então eles tinham uma imaginação de que Jesus tinha que ser o rei poderoso. E Jesus vem de quem? De uma virgem, de Belém, de Nazaré, nasce numa manjedoura, num lugar desprezado, não tinha lugar naquela cidade para dormir. Ele vai e nasce no meio de um estábulo onde tinha animais. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 11 e 12 de João: veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Assim como o sacerdote, assim como o levita não se comoveram com aquela situação, assim como eles não tiveram uma atitude para poder ajudar aquilo, eles entendem também. Até hoje eles têm dificuldade. 90% dos judeus, eles não aceitam a Jesus da forma com que ele veio. E os 10%, dentro dessa matemática, que entende isso, por causa desses 10%, é que a nação de Israel, toda ela, vai ser salva para a glória de Deus. Mas eles não aceitaram. Porque como é que você vai ver um bêbado batendo na tua casa todo dia? Me dá um prato de comida. Você dá uma, você dá duas, você dá três, e aquilo ali vai cansando. Mas todas as vezes que você dá, todas as vezes que você ajuda, o seu cofre, o seu salário, o seu mantimento, ele não abaixa. A lata da sua farinha não murcha. Porque se você está dando, é porque Deus está te dando antes. Se você está abençoando, é porque você foi abençoado primeiro. E agora vem o samaritano, que tinha uma contenda pessoal com o povo de Israel. Na hora ele colocou por terra todo dogma, toda separação, toda religião, toda nacionalidade, toda crença, e ele foi em busca do ser humano. Em busca do ser humano.
Nós, os crentes, quando nós vamos em algum lugar, se a gente souber que aquele lugar é um lugar de espírito ou de macumbeiro, fala, eu não vou entrar nesse lugar. Não vou entrar nesse lugar. Parece-me que o pastor Sérgio, domingo passado, ministrou sobre autoridade. E que você é a porta da entrada da glória de Deus. Quantos estavam domingo passado aqui? A Bíblia diz no Salmo, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Quando você... E aí eu pergunto, por que porta de cabeça baixa? Eu nunca vi uma porta com a cabeça baixa ou um portal de cabeça baixa. Você sabe quem são as portas e os portais que estão de cabeça baixa? Vocês sabem quem são as pessoas que têm a autoridade de trazer a presença de Deus e a autoridade de Deus no ambiente? E está todo mundo de cabeça baixa e a palavra vem, levanta! Eu e você. E nós estamos assim de cabeça baixa. De cabeça baixa. Mas eu quero acreditar, querido, que você como porta e portal de Deus, portal eterno de Deus, vai começar a levantar a sua cabeça e você vai atrair a autoridade de Deus sobre esse planeta novamente. Pastor Sérgio parece-me que pregou semana passada sobre o governo de Deus, que Deus está no controle, e trouxe algumas coisas com relação a isso. Deus, ele só toma o controle quando eu, portal, quando eu, porta, abro para que ele entre através de mim e domine a situação. Eu sou um portal de Deus. Diga assim, eu sou um portal de Deus. E agora o samaritano bate de luva, de pelica na cara de todos os judeus. Porque além dele parar, além dele socorrer, a Bíblia fala que ele faz pelo menos 3 coisas de imediato. Primeiro, ele ata a ferida, o lugar das machucaduras. Depois ele derrama azeite. Nós sabemos que azeite na Bíblia, querido, ele tem alguns significados, mas o significado predominante da palavra azeite é a unção de Deus, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Quando o samaritano ele vem e socorre, cura as feridas, a Bíblia diz no capítulo 53, versículo 4 de Isaías, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus, quando ele veio, quando ele nos resgatou, nós estávamos jogados, amaldiçoados, fomos subtraídos pelos ladrões, estávamos todos machucados. Ele veio, nos atou as nossas feridas, derramou a sua unção, e além da unção, que é o azeite, ele colocou algo em nós que o diabo havia roubado, como salteador, o vinho da alegria, querido. Você vai em festa de crente, todo mundo fala, né, na hora da mesa de servir lá, né, forma aquela fila rapidinho, fala, ó, crente não bebe, crente não fuma, mas tem 2 coisas que os crentes são campeões: eles comem bem e eles riem à toa, porque existe um óleo de alegria, uma unção, vinho da alegria sobre nós. Quando Jesus te pegou, como esse homem aqui que você estava destruído, arrebentado, ele fez isso, ele cuidou das suas feridas, colocou o óleo da unção dele, da presença dele, e o vinho da alegria sobre a tua vida. Querido, eu não gosto de ver crente triste. Eu não gosto de ver crente triste. Eu não gosto de ver crente que está sempre com aquela ladainha. Como que está? Ai, pastor, está do meu... Estou na prova, pastor. Meu irmão, então estuda mais para você passar nessa prova, pelo amor de Deus. E dá a impressão que o negócio está pesado mesmo. Querido, nós somos os portais de Deus aqui na terra. A autoridade de Deus entra nas nossas casas e nas vidas através de nós, querido. Então nessa noite, levante a sua cabeça, querido, levante como portal eterno, como porta de Deus, para abençoar a sua família. Chega na tua casa, mas pratique isso, levante a tua cabeça e fala, Deus pode entrar, Senhor, aqui quem governa é o Senhor. Diabo, bate em retirada, porque quem governa a minha casa é Deus, e o ambiente na qual eu estou vivendo é Deus que governa. Então vem um outro personagem, que é o jumentinho da cavalgadura.
uma função algumas vezes é desprezada, mas é o que nos mantém vivo nesses dias. Você sabe qual que é a função desse jumentinho aqui? De pegar o restaurado, porque agora ele já não está mais meio morto, ele está restaurado, amém? As suas feridas estão todas cobertas já, estão atadas, já tem unção, já tem alegria. E a função desse jumentinho, querido, é levar para um lugar de segurança. E esse jumentinho, querido, o que tem levado as pessoas a um lugar de segurança é o poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que quando entra, a primeira coisa que quando Deus vem numa pessoa, Ele coloca a semente da palavra dele. E quando Ele coloca a semente da palavra, a força daquela palavra conduz aquela pessoa a um lugar de segurança. O que é que eu tenho feito com a palavra que Deus tem colocado no meu coração? O que é que eu tenho feito no meu dia a dia? O que eu fiz domingo que o pastor Sérgio pregou aqui? O que aconteceu essa semana? Eu continuei de cabisbaixo, eu tomei uma atitude e falei, não Deus, eu não posso ficar desse jeito, eu tenho que tomar uma atitude, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Querido, eu não sei se você sabe, mas olhe bem para mim aqui, preste atenção no que eu vou dizer a você. Todas as palavras que você ouviu, que eu ouvi, um dia Deus vai requerer o propósito dela na minha vida e na sua vida. Haverá um tempo que você vai estar diante dele e falar, lembra aquele dia que você ficou sabendo que eu entro na terra através de você, que eu com a minha autoridade, com o meu poder, eu entro através de você. O que você fez com aquilo? Então, nós seremos surpreendidos por essas coisas. E agora o homem está em cima de um jumentinho, sendo levado para um lugar de segurança. E a pergunta ainda continua: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Esse homem é colocado em cima do jumento, e esse jumento tem força, tem resistência para levar até a hotelaria, o lugar onde ele ia descansar definitivamente, até a volta desse samaritano. O que tem nos mantido nesses dias de pé e na presença de Deus é a força da palavra de Deus, querido. É a força da palavra de Deus. A unção de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela nos anima, ela nos motiva, glória a Deus, aleluia. O que seríamos de nós sem a unção de Deus? Mas o que me mantém em pé, firme, resistente e fiel, é a intimidade que eu tenho com a palavra de Deus. A intimidade que eu tenho com a palavra, o tempo que eu estou gastando com a palavra de Deus, quanto que eu estou lendo, quanto que eu estou meditando, quanto que eu estou meditando, quais são os efeitos que a palavra de Deus tem feito na minha vida. Pastor, olha, a palavra de Deus mudou a minha vida, glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus não é para mudar a sua vida. A palavra de Deus é para transformar a sua vida, é para transformar a minha vida. Significa que tudo aquilo que eu estou fazendo, de bom que seja, de tempo que eu estou passando, ainda é pouco. Ainda é pouco, aonde Deus quer nos levar através da tua palavra. A Bíblia diz: caem as folhas, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Então, se as folhas caem, se a erva se seca, Ele está falando que tudo é passageiro, com exceção uma coisa: aquilo que está te levando para o céu, a força da palavra que está em você. O que está nos mantendo vivos, firmes e longe do inferno nesses últimos dias é a força da palavra de Deus, é a comunhão com a palavra de Deus. Agora, se isso é o que nos conduz ao céu, se isso nos conduz a uma vida de segurança, se isso nos conduz a uma vida de experiência com Deus, qual é o tempo que eu estou tendo para ler a palavra de Deus? Para ler a palavra de Deus. Minha filha lê todos os dias um capítulo. Ela não demora mais do que 3 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Já leu? Não, pai, vou ler. Ela começa a ler, eu marco. Quando o capítulo é muito comprido, dá uns 4 minutos, mas não dá mais do que 3 minutos. Um capítulo por dia. Um capítulo por dia.
Você sabe o que vai acontecer daqui 20 anos se Jesus não voltar? Ela vai se lembrar de tudo isso que ela está lendo esse tempo. E ela vai entender que isso está projetando ela lá na frente. Porque nós vamos ver aqui no finalzinho o dono da hospedaria, o que ele fala. O que o samaritano fala. Eu vou pedir para você fazer uma carinha de profeta aí para essa pessoa que está ao seu lado e falar assim: irmão, você tem que ler a Bíblia mais. Faça isso. Eu fiquei 8 dias no Rio Grande do Sul agora. E aí o que acontece? Café da manhã pronto lá. Aí o pastor Fábio ia lá, fazia um chimarrão desse tamanho. E eu pegava a minha Bíblia, antes de nós tomarmos café. Ele com a Bíblia dele, eu com a minha. Os alunos vendo a gente fazendo isso, tomando chimarrão. 3, 4 cuias de chimarrão que estava tomando ali, você lia todinho o texto, você recapitulava a mensagem que você ia, sabe? Assim, coisa rápida, jogo rápido. Jogo rápido. Eu tive uma reunião com o corpo diaconal agora. Eu acho que eu estou mais ansioso com a volta do pastor Sérgio do que a Giane e o Gabriel. Porque eu vou propor para ele uma escola permanente, uma vez por semana aqui na igreja, naquela sala ali. De leitura da palavra, de permanente. Não importa que tenha uma pessoa estudando a palavra, ou que tenha 100 pessoas. Mas essa igreja, ela vai estar de porta aberta para motivar as pessoas a lerem a Bíblia Sagrada. E eu quero contar principalmente com as pessoas que servem nessa casa, que são os obreiros dessa igreja, os diáconos, os ministros de louvor, o pessoal da intercessão. Sabe por quê? Porque quem leva a pessoa até o lugar de segurança, no caso desse jumentinho aqui, é a força da palavra, querido. É a força da palavra. Jesus confronta Pedro e fala: Pedro, o que estão falando de mim aí? Ah, Senhor, o seu discurso é duro demais. Pensa num discurso duro. É duro te ouvir, Senhor. Tem muita gente indo embora? Tem, Senhor. Pensa a igreja está esvaziando. E você, Pedrão? Ô Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem as palavras de vida eterna? Eles entenderam muito cedo. Eles entenderam muito cedo que o que estava fazendo a diferença na vida deles, e que ia chegar até o nosso tempo, 2000 anos, 20 séculos, 2 milênios, eles entenderam que era a força daquilo que eles estavam sendo alimentados. E na medida que eles foram alimentados pela palavra, eles compartilharam a palavra, e chegou até o nosso tempo, e virão novos tempos, e a palavra vai continuar firme e forte. Vão passar os céus, vão passar a terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Querido, se existe alguma coisa que você deve se fundamentar e ficar preso, é numa coisa que não é momentânea, não é passageira, mas ela é perpétua, ela é eterna, é a palavra de Deus, e a maior parte das vezes nós a desprezamos. Porque se eu fosse fazer um levantamento aqui agora, e perguntar para você, meu irmão, você já teve alguma experiência que você parou em desistir, e de repente uma referência bíblica, ou uma mensagem saltou dentro de você, e você falou: não, eu não posso parar? Quase que 100% aqui já teve essa experiência. Você está de pé, primeiro, pela misericórdia de Deus, porque se não fosse ela, nós teríamos sido consumidos. E segundo, pelo poder da palavra de Deus dentro de você. A palavra de Deus, ela tem uma autoridade de nos manter vivos, de nos levar, querido, com resistência, com segurança, sabe, aos lugares onde Deus quer nos levar. E se você quiser saber o objetivo, o propósito de Deus para a sua vida, o teu chamamento, está aqui dentro. Está aqui dentro. A Bíblia diz que aquele que esquadrinha os corações, ou aquele que mede, aquele que calcula o coração, sabe qual é a vontade do Espírito.
Palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá referência, ela nos dá norte, ela aponta o caminho que nós devemos seguir. Pastor, eu estou perdido. Leia a palavra que ela vai te dar norte. Tem tantos jargões bonitos que grandes pregadores usam, que fala: a palavra de Deus é a bússola da vida. Acho bonito isso. E é verdade. Ela aponta o norte. Mostre-me uma pessoa que vive a palavra de Deus na íntegra. Mostra algum fracasso na vida dela. Pode passar por luta. Porque a luta, e o crente tem que entender isso, que a luta não é porque você está em pecado ou que isso. A luta, ela tem que fazer parte do seu dia a dia, querido. A luta, ela forja o caráter de Cristo. O fogo melhora a qualidade do ouro que você é. Então para de falar: Deus, eu não quero mais esse problema. Deus, eu estou cansado. Opa, então vamos mudar a oração então. Deus, me dê resistência para passar toda a prova que o Senhor colocou nesse dia, e eu haverei de vencer, porque o poder da tua palavra está em mim, Senhor. Porque você pedindo problema ou não pedindo problema, eles virão. Então qual é a arma que Deus tem te dado? Quais são as armas da sua milícia? Poder da palavra. A Bíblia diz que a terra, e é um dos estudos que nós vamos ministrar sobre o plano divino através dos séculos, nessa escola aqui, que se tiver o aval do pastor, a terra ela foi destruída com a queda de Satanás. Aí vem aquela história dos dinossauros, que nós vamos ver lá na frente, que a Bíblia explica isso também. E aí o que acontece? A terra ela é recriada pelo poder do quê? Diga comigo: da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que eu tenho feito com a palavra? O que eu tenho feito com a palavra? Pastor, o senhor comparar a palavra de Deus como um jumentinho, foi ela que carregou o homem até um lugar de segurança. E é ela que vai te conduzir até o céu, querido. Eu vou dizer novamente, eu acho que você não me ouviu. É a palavra de Deus dentro de você que vai te conduzir até o céu. É a palavra de Deus que vai nos conduzir. Então de repente o jumentinho chega na hospedaria, e o samaritano ali do lado do jumentinho, porque Jesus ele não abandona a palavra dele, ele está do lado da palavra dele, sempre. Então ele chega na hospedaria, procura o dono da hospedaria, que é o 7º personagem dessa história. Ele se apresenta e fala: está aqui o enfermo, foi roubado, foi assaltado, espancado, eu curei ele, está bem agora, trouxe ele até aqui agora, está aqui uma grana. Na realidade ele passou a noite, a primeira noite com aquele moribundo, e agora ele então entrega aos cuidados da do hospedeiro, e fala: está aqui os denários suficientes, cuida dele, restaure ele por completo. Pode, se ele quiser gastar alguma coisa aqui, pode fazer, pode deixar, libera geral. Porque quando eu voltar, eu vou pagar a conta dele. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer: aonde é essa hospedaria? Aonde que é essa pensão? Aonde que é esse hotel? Aonde? A igreja. A igreja. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 10 de Efésios, que nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da casa primeiro. Então chega o camarada todo arrebentado de lá, Jesus trouxe, a palavra trouxe, aí Deus, através da sua palavra e da tua misericórdia, deixa as armas da milícia, todas as coisas disponíveis para a igreja, para cuidar das pessoas. E eu pergunto: será que se esse homem da hospedaria fosse desonesto, fosse injusto, e eu tenho visto isso ao longo dos anos, em muitos ministérios, em muitas igrejas, não vou falar nome,
até porque não é do meu feitio nem citar isso daí, mas tem hospedarias que está pegando, sabe, as benesses que Deus tem depositado para cuidar de pessoas e tem colocado as pessoas na rua, tem feito com que as pessoas vão lá para fora. E aqui é o ponto que eu gostaria de orar nessa noite, para que as pessoas que Deus colocar para nós, as pessoas que Deus colocar para você, querido, saiba de uma coisa: Ele já deu o recurso para você cuidar. Vou dizer novamente: as pessoas que Deus colocar perto de você, fique tranquilo. Fique tranquilo. Ele já te deu o recurso para você cuidar dessa pessoa. Agora, será que o recurso que eu tenho em minhas mãos, dado por Ele, será que eu tenho cuidado? Eu tenho executado? Eu tenho feito conforme o mandamento dEle? Desses 7 personagens, você pode se identificar com um deles nessa noite. Você pode ser o moribundo, você pode ser o sacerdote, você pode ser o levita, você pode ser o samaritano. São 6, né? Os ladrões, o moribundo, o sacerdote, o levita, o samaritano, o jumentinho e o dono da hospedaria. Todos eles têm uma responsabilidade no reino de Deus. Todos eles têm uma função. E a nossa função, como os que estão na hospedaria, que já temos os recursos, diga assim comigo: eu já tenho o recurso, Deus já me deu. Quantos têm o recurso aqui? Diga glória a Deus. Está com você, meu irmão. E aí entra o maior mistério e mais doce ao mesmo tempo, que Deus jamais vai mandar alguém para você cuidar, que vai usar mais do recurso que você tem. Ou seja, Deus não vai mandar uma pessoa que vai consumir mais do que você tem, do que Ele deu para você. Isso é mistério de Deus, amém? E Deus, Ele é suficiente para poder nos abençoar. Então saiba de uma coisa: um dia você esteve nessa condição de um cara que foi espancado, quase morto. Alguém entregou a sua vida, cuidou de você, alguém te deu unção, alguém te deu alegria, alguém te colocou estrutura, que é a palavra de Deus, para você chegar até a hospedaria. E hoje você está hospedado no mesmo ambiente, ou melhor, hoje você é o dono da hospedaria, onde chegam pessoas enfermas, machucadas e tristes. E um detalhe: você já tem a grana, você já tem o recurso para cuidar dessas pessoas, amém? Se caso faltar alguma coisa, o texto diz que Ele vai voltar. Quantos esperam? O texto diz que Ele vai voltar. E se Ele voltar, se porventura Ele olhar em você e perceber que você gastou mais do que Ele te deu, mais do que Ele deixou, o que diz o texto? Ele vai te pagar. De que forma? Com a coroa da vida, querido. Hoje ninguém mais fala: ô irmão, uma pedrinha na tua coroa. Mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, qualquer coisa que você fazia: ô irmão, mais uma pedrinha na tua coroa, hein? Quantos você é dessa época? Quantos se lembram disso? Não se fala mais de galardão, não se fala mais de coroa, mas saiba de uma coisa: são reais, são verdadeiros, e todos nós haveremos de ter. Fique de pé na presença do Senhor. Levante as suas mãos para Ele, querido. Levante as suas mãos para Ele. A terra, para que eu pudesse
vim para